Ok, dando início então à 453ª reunião da CJRI. Hoje nós temos processos das empresas Caxangá, Metropolitana, Transportadora Globo e Borborema Imperial. A gente realizou o convite aqui, né, por parte da Secretaria Executiva para o jurídico do CTM, mas até o presente momento não temos nenhum representante. Gostaria de fazer mais algum registro, presidente, ou algum conselheiro, antes de darmos início? Amigo, consta em ata a falta do representante do jurídico do CPM. Ok, caso adentrem durante a reunião, eu alerto aqui, tá bom? Ok. Outra situação é os processos que estão suspensos diante da deliberação da nossa comissão. Se algum conselheiro ainda tem algum documento, algum formulário, alguma consulta ao jurídico para juntarmos aquele processo e fazermos a consulta. Algum conselheiro tem algum documento a ser juntado no processo antes de encaminharmos ao jurídico? Ô, 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 presidente, a gente precisaria fazer uma reunião nossa da comissão, não é? Para tirar alguma diretriz disso, né? Ficou de chegar um outro parecer, mas não tem um conhecimento se chegou. Eu acho que a gente tem que Não, fazer uma ainda não reunião chegou. nossa. Os únicos pareceres que foram encaminhados foram da Câmara Municipal do Recife e pela Urbana, através de uma assessoria jurídica. Eu havia questionado se iria haver mais algum parecer, o senhor me informou que sim, mas até agora não foi enviado, né? Deixa eu me informar e digo a vocês, tá? Até amanhã eu Ok, informo, tá bom? ok. Aí eu acho, presidente, que temos que fazer uma reunião nossa, né? Os 5 membros da comissão. O doutor Fernando, a gente pode tratar após a consulta ao jurídico, não é melhor? Que a gente dispõe os pareceres e o jurídico vai dar uma posição. Sim, mas aí, sim, a gente tem que discutir também os 3 pareceres, no caso, né? Tá certo? Tem que Deixa discutir os 3. porque conselheiro Cleandro, tem algum documento a juntar nesse Eu não tenho nenhum documento, presidente. E eu acho que Ok, a linha sua é a mais correta. O jurídico pode nos subsidiar até para nós tomar uma decisão, sabe? ok. Conselheiro vereador Júnior, tem mais algum documento a ser juntado? O nosso parecer recebido pelo procurador da Câmara, a gente já juntou. Tem mais nenhum não, né? A gente Presidente, até solicitei, Zé, para ser sincero. Ah, mas ainda não recebi, entendeu? Caso vou terminar a reunião, vou entrar em contato com o advogado. E aí, se caso ele consiga mandar hoje ainda, eu te passo. Pronto. presidente, eu Conselheiro gostaria de Cleiton, recordar que. só um momento, doutora, deixa eu... Pois não. Conselheiro Cleiton, tem algum documento a ser juntado ao Não, processo? não, não, não. Eu já tenho até minha posição, tá? Eu já tenho a minha posição sobre a questão do voto. Só vou ver os pareceres, mas eu tenho minha posição, né? Que isso é, no meu entender, né? Foi uma falha tão Ok. grande do próprio CTM, né? Mas já tenho minha posição já. Então não tem nenhum documento, não é isso? Não, não, documento nenhum, tá? Eu vou ver Ok. as posições do jurídico de ambos, né? E dar o meu voto. Porque também eu reforço que eu não tenho nenhum parecer a ser juntado em relação a esses processos. E, por favor, Diego, constar em ata as falas do conselheiro, de todos os conselheiros em relação ao objeto tratado. Ok? Ok. Doutora Tatiana, queria a palavra, por não. Bom dia a todos. Só recordando que nós já temos um parecer emitido pelo jurídico do CTM, salvo engano, ele é de janeiro desse ano. Se vocês quiserem, eu também reenvio para vocês. Então, aí, no caso, vocês têm, a princípio, 3 pareceres, pelo menos, sobre o tema. Esse parecer, doutora, ele vai ser
pelo que eu fui informado, ele vai ser complementado após Entendi. o encaminhamento dos pareceres da comissão, né? A gente vai novamente encaminhar para o jurídico CTM, que eles vão complementar e provavelmente vão encaminhar também ao jurídico da CEMOB, né? Que é o presidente do CSTM. Entendi. Obrigada. Obrigado também. Pode dar continuidade. Ok, então dando início aqui à pauta, os itens da empresa Caxingá, os primeiros itens 1, 2, 3 e 4 são de não realização de horário. A doutora vai querer destacar algum deles? Vamos fazer uma fala hoje de forma dividida, eu e o colega Rosivaldo. E sim, vamos ter o agrupamento no caso da Caxangá agora, de 1 a 4. Aí eu pediria que Rosivaldo falasse primeiro, na sequência eu falo. Ok. E com a palavra, a operadora. Presidente, pela ordem, rapidinho. Pois não, Eu falei com o Diego já, eu estou me encaminhando para o médico. Então, em alguns momentos, eu não estarei com o vídeo ligado, certo? Mas estou atento aqui com o áudio, ok? ok, conselheiro. Tá, obrigado. Com a palavra, a operadora. Bom dia, senhores, bom dia a todos, conselheiros e colegas aí. Enfim, eu vou dar uma passada aqui pelos 4 itens da pauta, passando pelo item 1, a viagem não realizada de 15h47, reforçar que essa é uma viagem fora pico, né, na linha 861, uma linha grande, com frota de mais de 20 veículos, onde o prejuízo para o usuário ele é bastante minimizado. A linha nesse dia teve um cumprimento de viagem, para se ter uma ideia, de 98,88%. E quando eu digo cumprimento de viagem, eu não estou falando simplesmente cumprimento de partida apenas, estou falando de saída do terminal, chegada no ponto de retorno, saída do ponto de retorno e chegada de volta no terminal. Ou seja, a viagem completa, 98,88%. Nesse auto, a empresa anexou diversos documentos, né, inclusive de atestados de motoristas, a gente teve um volume de atestado elevado, e anexamos também a relação de escala, que até foi um pouco contestada pela DICE, com sua razão, né, enfim, que muitos horários já estavam abertos, infelizmente tem dias que pesa bastante e a gente não consegue gerar uma escala completa, com todos os horários completos, com todas as matrículas. Às vezes a gente está num déficit grande que já inicia a operação com alguns buracos na escala. Então, basicamente foi isso que aconteceu. Mas esses documentos foram anexados. Há um questionamento também da DICE sobre a correlação entre esses atestados e o fato de ser ou não motoristas. Eu acho que a gente deve prezar também pelo princípio da honestidade, né? Enfim, a empresa não ia acostar um documento, um atestado que não fosse de um motorista, não faria nenhum sentido. Seria até um documento, sei lá, considerado até falso. Mas, enfim, considerar isso, que esses documentos foram anexados e que a gente conseguiu mostrar nesse item, no item 1 da pauta, que realmente tivemos problema nesse dia e que apenas essa viagem fora pico deixou de ser realizada, né? Tanto é que o nosso índice de cumprimento foi 98,88%. O item 2 da pauta, eu gostaria de fazer um breve comentário, que é uma viagem não realizada às 14h10. E aí tem uma observação do fiscal que ele ficou de 13h33 às 20h34 fazendo o monitoramento. E ele identificou essa viagem não realizada. E aí eu peço um parêntese para a fala, para o relato, né, do conselheiro Cleiton, que foi o relator desse caso, onde ele diz o seguinte: a mesma operou a linha 861 Teixambá, Joana Bezerra, Teixambá, com veículos a menos na faixa das 17 às 20 horas, do qual certamente se perdeu, certamente teve viagens perdidas, fecha aspas. Então, eu quero fazer só uma observação, que, na verdade, a viagem que foi perdida foi essa relatada no auto de infração, e que outra viagem foi perdida, mas foi por causa de congestionamento, não tem esse viés de falta de operador nesse caso específico, e que quando o fiscal relata que ficou essa faixa horária, não quer dizer que nessa faixa horária a gente estava com veículo a menos. Na verdade,
operamos com 100% da frota nessa faixa horária. Aconteceu essa perda de viagem, repito, isolada no fora pico. Então, ressaltar esse entendimento, para não ficar um entendimento equivocado por parte do conselheiro. Nos itens 3 e 4, viagem de 15, 37 e 20 horas, também todas as viagens no fora pico. Na linha 914, a linha grande, né? Tivemos um cumprimento de 94,62 nesse dia que a linha foi autuada, e na linha 861 tivemos um cumprimento de 95,06, portanto, acima dos 95%, que é um parâmetro estabelecido dentro de um modelo de remuneração, né? É uma referência, esses 95%. Então, queria frisar que todos os horários foi fora pico, que o prejuízo ao usuário foi minimizado, que o cumprimento de viagens, repito, considerando todos os pontos de marcação, foram acima de 95%, com exceção dessa do dia do item 3, que foi 94,62, mas aí a diferença de uma viagem, com uma viagem a gente ficaria dentro dos 95, então considero razoável a operação dessas linhas, né, nesses dias que foram autuados. Repito, todas as viagens no fora pico. Eu gostaria também de reforçar com os senhores e de lembrar um momento que a gente passou, que a maioria desses autos, com exceção do item 1 da pauta, né, mas o item 2, 3 e 4, todos foram autos do primeiro semestre de 2024. E aí todos lembram o que aconteceu, o que estava acontecendo naquele período. Foi um período muito difícil para a gente, uma empresa operadora, permissionária, porque foi um momento de transição de uma resolução. Todos lembram que a resolução teve seu vigor, a resolução atual teve seu vigor até 31 de dezembro de 2023. E não havia naquele momento uma renovação dessa resolução. A gente iniciou o ano 2024 meio que às escuras, sem saber o que ia acontecer. Então foi um momento muito difícil, porque a gente ia para a ponta do lápis, e para uma empresa sobreviver sem uma remuneração, sem uma contrapartida do governo, precisaria reduzir entre 15% e 20% do seu custo. Essa era uma realidade difícil, mas que era uma realidade que a gente precisava enfrentar. Era unânime, em períodos anteriores, em todas as nossas conversas, entender que o sistema por si só, o passageiro pagante, não dava mais conta de custear o sistema, que o governo tinha que entrar com algum aporte se quisesse manter o nível de serviço que estava ali. E por esse princípio, você imaginar iniciar o ano 2024 sem nenhuma previsão legal, sem nenhuma portaria, sem nenhum ofício que se quer, sem uma resolução, com esse viés de remuneração, de compensar por esse serviço que estava sendo ofertado, um serviço que, infelizmente, hoje ele é deficitário, precisa do governo para sobreviver, precisa desse aporte. Você imaginar iniciar o ano sem nenhuma notícia desse assunto é muito difícil, foi muito complicado. Eu não vou citar nomes de empresas aqui, até por uma questão de ética, mas assim, você imaginar que a empresa recorrer a bancos para pagar 13º, complicado. Você recorre a bancos normalmente para fazer financiamento, fazer investimento, melhorar a infraestrutura, enfim. Empresas que no começo do ano 2024 teve dificuldade de pagar folha, empresas que em maio de 2024 entregou linhas porque não aguentou, e aí tem uma série de justificativas, de causas, que não é um caso, não é um fato isolado de 2024, não é um fato isolado de 2023, eu não estou questionando isso, mas eu estou colocando das dificuldades, que uma das razões apresentadas é a questão financeira, e a gente não pode nos distanciar disso. Quando a gente coloca na nossa defesa que a gente é duplamente penalizado, está duplamente penalizado, isso é uma verdade absoluta. Eu não gosto de falar muito em números, porque você, quando fala em números, você precisa ser preciso e provar,
Mas só para os senhores terem uma ideia, as duas empresas juntas, Caxangá e Metropolitana, no ano 2024, assim, tem um prejuízo, uma penalidade na ordem de mais de R$ 1 bilhão. É difícil para operar num cenário como esse. Eu não estou fazendo crítica ao sistema, ao modelo de remuneração. Não é isso, não é isso, pelo amor de Deus. Estou fazendo uma observação de que, sim, a empresa é duplamente penalizada nesses casos, infelizmente. E aí, voltando ao assunto do início do ano 2024, imagina os senhores, a gente com dificuldade de honrar compromisso de folha. Difícil você imaginar que a empresa vai investir em contratação. É um período muito complicado. Se você, seria até uma irresponsabilidade da empresa contratar sem uma previsão, sem previsão nenhuma de que vai conseguir pelo menos sanar os custos da empresa. Pelo menos isso. Essa garantia não existia. A gente passou até março, final de março, começo de abril, foi que a gente começou a ter uma luz, foi quando surgiu a portaria que está em vigor hoje, que reformulou o modelo de remuneração, deu uma arrumada e deu um norte para as empresas poder novamente ter uma segurança, sabe, para investir. É a mesma coisa que você trabalhar sem saber se vai receber, é muito difícil. E você tem uma responsabilidade de 1.300, mais de 1.300 motoristas nas costas para você cumprir com todas as responsabilidades. Então, foi um momento difícil. Se os senhores comparar os resultados da empresa do primeiro semestre, especialmente de janeiro a julho, e comparar os resultados dessa mesma empresa, Caxangá, de agosto a dezembro, é uma realidade totalmente diferente. Nós tivemos um percentual de cumprimento de viagem de janeiro a julho de 95,31%. Ok, dentro daquela margem, 95%, mas sofrendo. Para se ter uma ideia, de agosto a dezembro de 2024, e esses dados os senhores podem pegar junto com a Gemon, o CTM, Fábio pode ajudar, não sei, tem setores que podem fornecer esses números, foi de 98,81%, para se ter uma ideia. Agosto foi 99,03% de cumprimento de viagem, setembro 99,11%, outubro 99,23%, novembro 98,27%, dezembro 98,39%, e a média ficou em 98,81%. Pelo modelo de avaliação, seria nota 10. Isso eu estou falando de agosto a dezembro. E por que isso aconteceu? Porque a gente passou a ter um norte, sabe? Passou a ter uma garantia de que, pelo menos, os custos seriam cobertos pelo Estado de alguma forma. Então, a empresa conseguiu começar a um processo novamente de contratação. E aí, minha gente, a gente está falando de dezembro, janeiro, fevereiro, março, sem contratar, porque a gente se segurou mesmo. A gente iniciava o dia com um buraco na escala de 20, 30 motoristas. Nunca deixamos, e reforço isso, de colocar 100% da frota na rua. Todos os dias colocamos 100%, por todas as dificuldades, mas colocamos. O problema é que tinha dia que a gente conseguia manter os 100%, e tinha dia que ficava 1, 2, 3 veículos parados. A gente, às vezes, tinha que escolher. Então, a DIS questiona muito por que a gente não acosta testado, não acosta com comprovante de escala, não junta a escala de reserva. Eu não tinha Oswaldo, reserva. Oswaldo, licença. Presidente, 12 minutos, 3 minutos para cada processo. Já estourou o tempo dele. Ok, vou concluir, presidente. Por gentileza. Vou Boa, concluir. ok. Ok. Então, senhores, por essas razões, eu quero destacar que foi um momento particular, um momento difícil, foi um período que a gente passou por sérias dificuldades, e não foi só a Caxangá, Metropolitana a mesma coisa, outras empresas do sistema a mesma coisa, e eu gostaria de apelar aos senhores pelo princípio da razoabilidade. A gente não manteve esse problema, a gente conseguiu resolver, e foi um momento pontual de um primeiro semestre difícil, como eu expliquei, de uma realidade muito difícil que as empresas passaram naquele momento. E por essa razão, eu peço aos senhores que atenda pelo princípio da razoabilidade e que vote pelo deferimento dos processos da empresa. Obrigado, presidente. Obrigado à operadora. Eu passo a palavra ao representante da DIS. Bom, conselheiros, bom dia a todos, bom dia aos demais participantes. Depois do desabafo da operadora, a gente tem que ser objetivo. Ao usuário, pouco interessa se a empresa cumpriu 98, 97, 95, 99. Ele quer aquela viagem
era necessário a ele, e não os índices globais da empresa. Se for partir por esse princípio, vamos autuar ninguém. Se for partir por esse princípio de estou com dificuldade financeira, não vamos autuar ninguém, e vai ficar nessa bola de neve a vida toda. O próprio representante diz que em março foi resolvido tudo. Passou a receber pelos custos e tal. As multas são de junho e julho. Se em março já foi resolvido, não tem motivo nenhum para essas viagens não terem sido realizadas em junho e julho. E vamos, objetivo. Alega falta de operador. Não faz a prova. Não traz aquelas documentações que os senhores já definiram. Os senhores não. Acho que os senhores convalidaram decisões de conselheiros anteriores. Tem que ter essa documentação. Sem isso, é inválida essa sua argumentação. No primeiro, no RDO, diz que foi congestionamento. Aí, na defesa, não, foi falta de operador. Só por aí já morreu a argumentação dela. No segundo, não tem razão técnica nenhuma. Só veio com essa história de eu já fui penalizado, que as empresas ficam espremendo sempre para ver se sai um resultado diferente. Foi penalizado no quê? Você não deixou de receber o que você não fez. Você quer receber o que você não fez? Aí quer se equiparar às concessionárias. Não, mas na concessionária está lá, artigo 156, parágrafo perfeito. Primeiro, isso tem que virar multa. Você não quer nem que isso vire multa. Já está errado daí. Segundo, a multa tem que ter sido paga. Depois disso, você entre com um ofício mostrando que houve retirada da sua remuneração, e aí você tem direito ao receber esse valor em fase futura. Ou seja, ela quer se equiparar numa coisa... Eu não entendo realmente as permissionárias nessa questão de querer ser equiparada com concessionária. Ela quer ser equiparada, mas não quer ser multada. A concessionária é multada, paga a multa incidiu no índice de de viagem, ela vai lá e recebe ou abate do subsídio a receber. A permissionária não quer nada disso. Ela não quer ser multada e ela quer receber o valor de uma coisa que não fez. Então, totalmente coerente esse segundo processo, que ela não tem questão técnica, é só essa alegação. Aí vai para o terceiro. Alega falta de operadores. Também não cumpre nada daquilo que os conselheiros já disseram. É isso aqui. Comprovando isso aqui, é cancelado. Se a decisão de primeira instância for diferente, o conselho vai cancelar. E os senhores notem que não estão recebendo, fora disso, nenhum processo. Sempre que as empresas cumprem determinado, a DICE verifica se houve um motivo, sugere-se ao presidente o cancelamento. Nisso aqui, julgar ao contrário isso é você ser injusto com as demais operadoras que cumprem as suas obrigações. E a Caxangá não cumpriu no processo. O quarto, a mesma coisa. Mesma coisa. Houve não, ocorreu motivo, não apresenta nenhuma razão de mérito. Só diz, não recebi, não vou fazer viagem, que aí eu equiparo meu IPK, eu faço um monte de coisa não realizando viagem. Né? Então, todos os processos estão devidamente instruídos e todos eles devem ser mantidos. É isso. Ok, obrigado ao representante da DICE. Algum conselheiro quer se posicionar? Então, em votação, item 1 ao 4 da pauta, infração não realização de horário. Conselheiro Cleito, seu voto. Conselheiro Cleito, seu voto. Conselheiro Cleito está na sala, Diego? Está sim, está online, mas eu acho que ele não deve estar escutando. Ok. Onde ali? Conselheiro Cleanto, por favor, seu voto. Voto pelo deferimento de todos. Espera aí. Vamos botar aqui, peraí. Indeferimento de todos, presidente.
Ok. Indeferimento. Desculpa, presidente, é indeferimento? Indeferimento. Ok. Ok. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Com os relatores. Deu para escutar, Diego? Deu sim. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento de todos. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Conselheiro Cleiton, seu voto. Cleiton, tá conseguindo escutar? Deixa eu ligar para ele aqui. Liga aí, por favor. Alô? Tá bom, estou esperando o seu voto. Tchau. Tá voltando aí. Ok, desculpe, pessoal, porque eu estou na gestão de unidade aqui, sempre tem uma coisa muito impossível de identificar. Qual a votação, qual os itens, pessoal, por favor? Desculpem, viu? De coração, viu? Os itens 1 a 4, conselheiro. 1 a 4, né? Todos os relatores foram pelo indeferimento e até agora temos 2 votos pelo indeferimento e 1 pelo deferimento de todos. Ok. Eu voto com os relatores, tá? Nesses votos. Tá? Ok. Eu voto pelo indeferimento de todos. Ok, todos indeferidos por 4 a 1. Item 5, PEV sem alerta luminoso. Relator José Roberto votou pelo indeferimento. E com a palavra a operadora. Bom, senhores, aí vem um assunto PEV, né, que é um assunto já conhecido, já bastante debatido nessa comissão. Aí eu quero destacar a histórica fala aqui de Alexandre, que sempre se colocou aqui na parte técnica, e eu acho que a fala dele já é bastante conhecida, com tudo que a empresa faz, com todas as preventivas que são feitas, com todos os esforços que são feitos, mas que são equipamentos mecânicos e elétricos, que o defeito ele pode apresentar a qualquer momento, a qualquer hora do dia, e muito também em função dos problemas que nós conhecemos do uso indevido dessa plataforma, tanto pelo usuário, naturalmente utiliza, principalmente nos terminais integrados, isso já é conhecido dessa comissão, pelos problemas de sistema viário, pelos problemas desde poeira, água, lama, enfim, que acometem quando chove, principalmente, esses equipamentos. Então, não foi um equipamento que foi feito para a nossa realidade, infelizmente. A gente tenta manter ele com todos os esforços que a empresa tem nesse momento, mas que às vezes não é o suficiente. O equipamento estava com a manutenção preventiva em dia. A gente faz uma manutenção preventiva na metade do tempo indicado pelo fabricante, mas mesmo assim, às vezes, isso não é o suficiente para manter ele 100% o dia todo em perfeito funcionamento. Infelizmente, isso é impossível você garantir isso. É lógico que a gente está falando aqui de um caso entre 317 veículos que operam todos os dias, né? E pelo princípio da proporcionalidade, por não ser um veículo reincidente, então eu peço aos senhores pelo deferimento do nosso pedido. Obrigado. Obrigado, operadora. Passa a palavra ao representante da ABI. Bom, conselheiros, não vamos estender, PEV, cada um tem a sua opinião formada já sobre o assunto.
Então, é chover no molhado. O equipamento foi devidamente inspecionado, estava sem o alerta sonoro funcionando, equipamento de segurança, e o veículo foi autuado e recolhido. Então, a fiscalização continuará agindo nesse sentido, e que a PEV, não estando em perfeito funcionamento, ela será autuada e o veículo recolhido e será trazido o processo aqui para a comissão e os conselheiros que tenham seus entendimentos. Então, pode ser colocado em votação. Ok, obrigado, Adice. Item 5 da pauta, em votação. PEV sem alerta no conselheiro Cleiton. Deferimento. Conselheiro Cleante. Indeferimento, presidente. Conselheiro Fernando Bandeira. Deferimento, presidente. Ok, vereador Júnior. Deferimento. E deferido 3-2. Passamos para o item 6, que é veículo em operação com documento de vistoria vencido. Cleiton Leal votou pelo deferimento. Com a palavra a operadora. Depois, Diego, só esclarece o item anterior, foi deferido 3-2. Só confirma depois, por favor. Isso, deferido 3-2. Obrigado. No item 6 da pauta, que é essa questão da documentação, né? Certificado de vistoria vencido. Eu gostaria de reforçar que, na verdade, o certificado que estava no veículo, ele estava vencido, é verdade. Mas o certificado de vistoria do veículo válido, estava válido, apenas o papel, apenas o documento físico que não se encontrava atualizado no veículo. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esse fundamento, que o principal estava reservado, que estava resolvido no sentido do veículo estar operando com certificado de vistoria válido. E, repito, apenas por uma falha interna, por um erro de anexar o documento válido, o documento mais atualizado no veículo, por isso é que o fiscal lá na ponta, ele sem esse conhecimento do que até a gente questiona bastante isso, né? Porque a gente já deveria estar num nível mais atualizado nesse sentido, deveria o fiscal ter essa informação online, enfim, mas aí, como sempre a disse, relata, né? É outras questões, é outros méritos, mas o mais importante é que o certificado do veículo estava em dia, que o veículo estava operando regular, que estava operando com aprovação desse órgão gestor. E por isso pedimos o princípio da razoabilidade e o deferimento do nosso pedido. Obrigado, gente. Ok, com a palavra, Adice. Bom, conselheiros, também não vamos estender muito, é coisa que já foi tratada aqui nessa comissão. É um documento de porte obrigatório no veículo, está com certificado de vistoria válido, não é o certificado de vistoria com tempo vencido. É obrigatório o motorista portar no veículo o certificado de vistoria válido e, na hora da fiscalização, ele apresentou um documento, um certificado de vistoria vencido. Então, foi devidamente autuado e, pela parte técnica, não há motivo para cancelamento do auto. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. É isso. Obrigado, Adice. Algum conselheiro quer se posicionar? Então, em votação, item 6 da pauta, veículo em operação com documento de vistoria vencido. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento. Ok. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheiro Cleanto, seu voto. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Ok, deferido 3-2. Último item da Caxangá, item 7,
Não realização de horário, o vereador Júnior Bocão Por votou pelo favor, deferimento. a última votação foi deferido 3-2 ou indeferido? Deferido. Deferido, né? Deferido. Obrigada. Isso. Nada. Bom, o relator vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento do item 7. Ok, com a palavra, operador. Bom, senhores, isso aqui foi uma situação bem pontual. Aconteceu, infelizmente, um atropelamento por volta 15h50, 16 horas mais ou menos. E, de fato, a gente não conseguiu repor esse veículo, porque o veículo e o motorista ficaram no local, até porque foi um acidente com vítima. A gente tem uma previsão de rendições natural na empresa entre meio-dia e 15 horas da tarde, 15h30, e aí até as 16 horas, depois, após as 16, de 15h30, não tem mais rendição. Então, nossos reservas são todos alocados nesse horário. No horário que aconteceu a colisão, infelizmente a gente não tinha mais reserva, foi um dia mais difícil para a gente, em nível de operação, e a gente não conseguiu fazer a viagem seguinte desse veículo. O veículo ficou retido, teve todo o processo burocrático de um acidente com vítima. A via foi interditada, inclusive outras linhas foram impactadas na circulação. A circulação viária foi impactada em função desse acidente, um acidente relativamente mais sério. E por essa razão, e por ser uma situação isolada e de certa forma justificada, porque foi um atropelamento, o veículo se envolveu num atropelamento, eu peço aos senhores pelo princípio da razoabilidade, né? Eu acho que foi uma situação bem atípica e bem pontual que aconteceu nessa linha, nesse dia. Isso aconteceu esse ano, dia 12 de fevereiro desse ano, e infelizmente a gente não conseguiu repor a viagem seguinte. Então, por essa razão, eu peço aos senhores, por ter sido um fato isolado, um fato justificado pelo princípio da razoabilidade e o deferimento do nosso pedido. Obrigado. Ok, obrigado, operadora. Passa a palavra a Deus. Bom, conselheiros, é o mesmo princípio adotado quando do caso de quebras. Entendeu? O problema ocorreu às 15h50, a fatalidade. Eu não estou autuando a empresa pela fatalidade, não estou. Acidente com vítima, o carro fica retido, o motorista fica no local e mesmo não teria condições, depois do acidente, de prosseguir a viagem. O problema é que o horário perdido é de 18h45. Roswaldo falou aí, não, porque eu já utilizei meu pessoal reserva. Certo, cadê a prova dentro do processo? Quem eram esses reservas, em que linhas foram utilizados e em que horário? Para eu verificar se realmente você não tinha reserva naquele horário para efetuar a substituição do motorista. Então, é essa falta de documentação, essa falta de nexo de algumas operadoras que faz com que os processos sejam mantidos e venham aqui à comissão. Não está se discutindo o acidente, não está se discutindo o emocional do motorista, não está se discutindo se o carro teve que ficar lá parado, esperando perícia. Está se discutindo foi de 4 horas. Você teve 2 horas e 45 minutos para pegar outro carro, outro motorista e realizar o horário. E não o fez. É isso que está em julgamento aqui. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. É isso. Ok, obrigado a Deus. Item 7 da pauta em votação, não realização de horário. Conselheiro Cleante, seu voto. Voto pelo indeferimento, presidente. Conselheiro Cleito, seu voto. Com o relator. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento. Eu voto pelo indeferimento. Indeferimento é presente. Você votou? Deferimento. Ok, então foi deferido 3-2 também. Agora a gente passa para os processos da Metropolitana, dos itens 8 ao 14, são todos não realização de horário. A operadora vai querer destacar algum ou vai ser individual? Nós vamos sim. Aí a gente está combinando aqui, eu e
e Rosivaldo para controlar um pouco mais o tempo e ter, eu já combinei com ele aqui um tempo, mas aí ele começa e na sequência eu falo, mas Isso. utilizando o nosso tempo. Ok. Vou confirmar aqui só um minuto quais são os agrupados. Eu não sei Os se você agru... consegue visualizar, mas eu estou pondo um cronômetro aqui do lado já para facilitar Ou para não, todo não mundo. consigo Não? visualizar, não. Não. Eu vou ver aqui se eu consigo disponibilizar para todos. Ah, eu não estou vendo, não. Então, seriam da metropolitana. 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 16. 11, 12, 13, 14 e 16. 16 é uma infração diferente. Você vai querer juntar mesmo assim? Sim, Ok. Então, agora seriam esses, né? 8, 9, ou não, 8, 9 10, não. 11, 12, 9 não, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 16. Ok, presidente? 9, 15 fora, né? Isso. Tá. Aí é Alexander. Rosivaldo inicia, e aí. Você está vendo, Rosivaldo, esse cronômetro? Porque realmente eu não estou, não. Teve um momento que eu vi no segundo. Apareceu agora e depois apagou. Ele aparece depois sai. Eu vou passar a palavra à Presidente, operadora. Tem 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16. O Só 9 não, falta o 9 não entra, presidente. então, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16. É isso? pres- Isso, isso. O presidente 9 e não entra. conselheiros, por gentileza, posso falar? Pois Presidente, não. eu devo ser chamado em alguns minutos para a sala da médica, e aí quando eu for chamado, infelizmente, eu não posso participar, ok? Aí se você Ok, vê que eu me ausentei, é porque eu estou na médica, ok? Me ok. perdoe. Pode ficar tranquilo. Com a palavra à operadora. Bom, senhores, eu gostaria de reforçar minha fala anterior, mas pontuar alguns desses itens antes, que é o caso do item 8 viagem de 15 a 24, viagem no Fora Pico, o usuário ele não foi penalizado porque foi uma viagem isolada, a viagem anterior e a posterior foi realizada, e e aí o conselheiro Cleanto votou pelo deferimento desse processo, por entender aí uma falha na observação feita pela coordenadoria jurídica do CTN. Eu gostaria de frisar, fazer essa observação. O item 2, aliás, o item 2 não, o item 10, 16 e 31, infelizmente, o motorista da manhã, inclusive, desceu até com uma viagem a mais, mas pelas dificuldades elencadas na minha fala anterior, e o friso, sabe, Fábio até fez o comentário sobre a portaria, a resolução, né, ter saído no final de março, mas eu quero indagar o seguinte: não se contrata um motorista de ônibus para transportar pessoas no estalar de dedo. A gente estava num déficit de meses sem contratar. O motorista, para dirigir um ônibus, ele tem uma série de pré-requisitos, tem um curso especializado que tem que estar atualizado, que vale tanto quanto a habilitação dele, a CNH. É um curso, inclusive, a renovação dele é mais frequente do que a renovação da CNH. Sem esse curso, ele não consegue transportar. É uma série de exigências. Não é tão simples assim você atualizar um quadro de pessoal se tratando de motorista pelas dificuldades que o sistema está aí para todo mundo. A gente está falando de muitas e muitas reportagens. Eu estava vendo uma reportagem outro dia de uma empresa do sul do país, de uma entidade do sul do país, que estima-se que existe mais de 3 milhões de vagas disponíveis no mercado no mundo para caminhoneiro. No mundo para caminhoneiro. Então, essa questão de mão de obra é uma dificuldade enorme para a gente. A gente não consegue contratar do dia para a noite. E sem falar que a gente teve a assunção das linhas da Veracruz. Foi uma demanda maior, uma necessidade ainda maior de contratação que a gente teve nesse período.
Lembrando que a primeira sanção de linhas foi em maio do ano passado, né? E as outras em agosto. Mas para a gente colocar essa frota em operação, contratar gente o suficiente, motoristas profissionais com perfil para trabalhar, para transportar pessoas, porque não é todo mundo. O motorista que transporta uma carga de água mineral, ele não transporta pessoas, ele tem que ser especializado nesse fundamento, transportar pessoas. A gente não vai colocar um ônibus de não sei quantas toneladas aí descendo a ladeira do Ibura com 50, 100 pessoas, com uma pessoa que não tem um perfil para transportar gente. Então, tem que ter esse cuidado. A gente não consegue, sabe, Fábio? De um mês para o outro, olha, contrata 100 motoristas aí, está resolvida a situação. Infelizmente, não é assim. Então, a gente sofre. Tanto é que a gente demorou, mas pegando aqueles números que eu passei para os senhores, de agosto para frente, a metropolitana, eu vou citar o número da metropolitana: 98,15 de cumprimento, 98,49, 99,08 em outubro, 98,41 em novembro, 99,09 em dezembro, uma média de 98,64% de cumprimento de viagem, porque a gente estava com o quadro atualizado. A gente conseguiu botar o quadro atualizado, apesar de ter toda a assunção da linha da Veracruz, que precisou contratar muito mais, mas aí a gente conseguiu contratar muita gente também de lá, né, que aí facilitou a nossa vida. Então a gente conseguiu colocar o quadro em dia. E, senhores, foi um momento pontual. A gente não continuou com esse problema ao longo do ano. A gente conseguiu solucionar. É isso que eu quero frisar. No item 12 da pauta, por exemplo, a viagem de 13h32, eu acho que foi até uma falha nossa não ter contestado isso. Se os senhores, não sei se os senhores têm acesso ao auto, mas eu estou com o auto aqui em aberto, eu acho que Fábio pode ter acesso aí mais rápido. A empresa deixou de realizar a viagem de 13h32, de 18h34. A gente não consegue identificar o que o fiscal colocou aqui. Não consegue, foi por dedução. No código, no item 2 da autuação, né, que é irregularidade local, a gente deduziu pelo número que ele colocou lá em cima, que seria 13h32, porque essa viagem consta em OSI. Mas pelo relato dele, parece 18h32, 18h34, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma falha tremenda, eu acho que a gente falhou por não ter contestado isso, mas assim, só como exemplos do que eu estou colocando. E aí, minha gente, eu gostaria de voltar rapidamente, porque Tatiana precisa falar também, sobre as condições que a gente operou no primeiro semestre de 2024. Que isso fosse colocado em consideração. Que houvesse uma razoabilidade. A empresa, repito, não permaneceu com esses problemas ao longo do ano. A gente conseguiu resolver, mas passou por esse problema no primeiro semestre, especialmente 2024, e pelas razões que eu já coloquei aqui na pauta. Por isso que eu peço pelo deferimento, pela razoabilidade, e que votem pelo deferimento, que atendam o nosso pedido. Sou muito grato aos senhores. Obrigado mais uma vez. Tatiana. Bom dia a todos. Eu só queria fazer um registro para a gente ter a dimensão da fala de Rosivaldo. Ela é mais do que cabível, ela não é simplesmente um desabafo, como o Fábio colocou. Ela é necessária, principalmente porque esse aqui é um fórum para essas discussões também. Eu lembro sempre aos senhores que vocês também são membros do CSTM. Então, é muito importante uma formação de convencimento, porque vocês editam as resoluções. E a resolução, essa mesmo que foi mencionada, que é a da remuneração, que foi a 0322, que foi a 0922, que foi a 0324, elas têm regras, e aí eu vou fazer a crítica que ele, Rosivaldo, não fez. Ela está realmente equivocada. O próprio Grande Recife está revendo. Ela tem um estabelecimento de uma meta que não é controlada pelo operador. Demanda. Como que o operador controla a demanda? Por melhor que ele opere, ele não controla a demanda. E você tem vários eventos que aconteceram no ano passado, como vários eventos que acontecem nesse ano, e não se harmonizam. Então, eu não tenho como considerar aquele mês em curso como o mês em curso do ano passado, com uma série de coisas diferentes. É greve, é chuva, é toda a ordem de situação. Então, esse que ele chamou de desabafo, eu não vejo como desabafo, eu acho que é uma fala mais do que necessária, num foro legítimo, porque vocês, num determinado momento, esse assunto vai ser de novo submetido ao CSTM e vocês vão legislar.
Vocês têm que saber que a meta definida na Resolução 09 considera demanda como algo controlável pelo operador. E todo mundo sabe que não é. Não pode ser. Depende de uma série de questões que precisa muito mais da atuação do poder público para acabar com a evasão de renda. Cadê o exercício do poder de polícia? Quem é que consegue controlar? As pessoas hoje estão invadindo o ônibus, está virando uma prática tão normalizada que você vê todo tipo de gente que você sabe que teria uma condição de ir lá pagar a sua passagem e por muitas vezes até já tem a passagem, porque é um trabalhador, ele já recebe da empresa. Então, é muito importante a gente colocar isso também da crítica do modelo para que vocês revejam essa discussão quando for novamente tratada a questão da meta, que vai ser tratada. O Grande Recife já está estudando. Ele percebe que a definição da meta é incompatível com a operação. Se utilize outros princípios, como cumprimento de viagem, né? Então, tudo isso está sendo estudado pelo Grande Recife. Agora mesmo, no mês de março, ele entendeu que a meta não seria aplicável. Foram 10 dias do mês em que você praticamente teve a cidade parada. Cadê a demanda daí? Então, ele soube enxergar nesse momento, a meta não dá para ser em março. Como não dá para ser em mês nenhum? Porque sempre vão ter eventos, sempre vão ter situações. E, além de tudo, também não é chover no molhado, mas vocês sabem a perda de demanda histórica, que agora se soma a um fator que todo mundo está vendo na rua, Ubermoto. Sim, ele está comendo muito do passageiro, ele está pegando muito do passageiro do ônibus, isso é fato também. O Ministério Público já lançou mão de um inquérito para ver o que é que se faz para, primeiro, tentar sanar, estancar também um problema seríssimo de saúde pública. E, por outro lado, o próprio Público disse, e o impacto disso no transporte público. Então, é muito importante todo esse debate ser feito aqui, para que a gente tenha um início de discussão, para posteriormente aprofundar ainda mais com vocês e lá na frente no CSTM. Outro aspecto que me chamou a atenção na fala de Fábio foi quando ele disse: olha, atendendo o que a empresa quer, a gente daqui a pouco não autua mais ninguém. Eu fico sem entender, de fato, qual é o objetivo. Se é a gente prestar um bom serviço público, conseguir ter uma condição financeira de atender da melhor forma o passageiro, ou se é realmente gerar autuação. Se é esse um objetivo, eu acho uma coisa distorcida. Eu tenho certeza que não é esse o entendimento dele, mas ele colocou isso na fala. Então, eu acho que a primazia da atuação do órgão gestor é não autuação. E só mais um ponto. Quando eu sempre tenho falado aqui a questão da duplicidade, o Fábio foi perfeito, correto. Se vocês entenderem de se manterem os autos, as empresas devem sim requerer, uma vez comprovando que houve sim o desconto na remuneração por descumprimento de viagem e houve multa de viagem por descumprimento de viagem também, naquele período, ela tem direito de reaver esse valor. É a regra que está posta no regulamento, é o parágrafo único do artigo 156. Então, concordo com você, Fábio. Se uma vez mantida, o que eu espero que não, uma vez mantida essa penalidade, a gente tenha o devido abatimento, como o tem as empresas concessionárias. Então, essa lógica do que você falou, e até você disse, façam um ofício requerendo isso. Percebam, é realmente um requerimento a ser feito por parte de todas as empresas, porque está exatamente dentro da meta, que é a questão do controle de viagem, do cumprimento de viagem. Então, se uma vez penalizada por essa multa comum, vou chamar comum porque é a multa do regulamento, e a outra multa, que é uma penalidade normalmente milionária, que é exatamente por esse mecanismo sancionatório indireto, que é essa penalidade por não cumprimento da meta. Então, eu peço a vocês, também da mesma forma que Rosivaldo, pela razoabilidade, e se uma vez mantida a multa, se infelizmente entenderem desse modo, que todas não sejam abatidas da remuneração a ser recebida no próximo período. Obrigada. Obrigado, operadora. Passa a palavra ao representante da DIV. Bom, conselheiros, primeiro que esse é um entendimento que a empresa metropolitana e a Caixa H têm, que não é o meu entendimento. Elas não podem ser equiparadas a uma concessionária, são regramentos diferentes. O que a resolução fecha é a questão de remuneração, e ela quer entrar num regulamento que não faz parte da... Ela não é uma empresa concessionária, ela é uma empresa permissionária. Então, o regulamento das concessionárias não se aplica a ela, como elas querem dar a entender. Mas meu entendimento mesmo é que não se aplica. Mas vamos aos processos, que é o que interessa, é o fato objetivo. No 8,
aumentou o intervalo da linha de 12 para 24 minutos. Aí, não trouxe prejuízo ao usuário. Maravilha, né? O cara esperava 12, vai esperar 24. Aí eu quero ter demanda com esse tipo de serviço. Eu ligo para o Ubermoto mesmo e pego. Como é que a empresa vai querer ter um passageiro demandado? Já acabou aquele tempo de passageiro cativo, minha gente. Parece que as empresas não se tentaram a isso, não. E o cara ficava lá na parada, não tinha opção, vou esperar, vou esperar, vou esperar. Não espera, não. Cumpra o quadro, cumpra os intervalos previstos e haverá um retorno de demanda. Nós vimos na linha da Veracruz, que não fazia as viagens, não tinha demanda, não fazia as viagens. A partir do momento que passou a fazer, apareceu demanda. Então, é uma questão da empresa. Aí vamos para o 10. Não apresenta nenhum motivo de mérito. É só essa questão do artigo 156. Vai para o outro. Alega falta de operadores. Aí não junta nenhuma documentação. Faltou operador. Não sei quem era, não sei como estava escalado, não sei como utilizei meu pessoal reserva. Faltou operador. Não cumpri nada daquilo que o CJRI já entendeu como necessário para essas alegações. Aí vai para o outro. Não apresenta nenhuma razão de mérito para a realização do horário. Não apresenta nenhuma justificativa à redução da frota em operação. É só essa questão do eu vou me adequar ao que eu tenho a receber. Então, não houve nenhum motivo justificado para a não realização dos horários ou para a redução de serviço, e os autos todos devem ser mantidos. É isso. Obrigado, Alice. Algum conselheiro quer se posicionar para se colocar em votação? Um conselheiro? Está bem Queria baixo, perguntar presidente. ao representante da empresa o número do processo que ele citou, que tem uma inconsistência no auto de infração, é o 12, da pauta. Tem um horário inconsistente. É isso. Parece que é o 8, conselheiro. Deixa eu pegar aqui, presidente. Eu entendi bem baixinho, mas eu acho que é aquele questionamento do horário que eu fiz, né? Parece que é o 8. Vou confirmar. É o 12, Fábio. É o horário de 13h32. Não, esse é o horário. Não, ele está falando daquele do parecer jurídico. Certo. Isso, foi o 8, isso. Perfeito. Eu entendi errado. Então, foi o 8. Ele está afirmando que não dá para verificar a leitura no auto. Esse do 12 dá para. Tanto deu que ele defendeu. Se não tivesse defendido, tivesse alegado, tem uma divergência, aí eu não consigo. É a grafia do fiscal, mas ela não obsteve a defesa dela. Foi mais por dedução, viu, Fábio? Se você lê o certo, corpo tudo do bem, é auto, dedução. não dá para entender. Não dá para entender. É dedução, mas você deduziu e fez a defesa. Não é? Mas foi difícil. Mas, enfim, foi colocado. Okay, obrigado. Eu estou vendo aqui o auto. Ok, obrigado pela informação. Estou vendo aqui. Algum conselheiro quer se posicionar? Então, em votação, itens 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 da pauta. Não realização de horário. Sou Fernando Bandeira, seu voto. Pela razoabilidade, sou pelo deferimento. Ok, conselheiro Cleanton. Em deferimento de todos, o que eu não fui relator, né? Um que eu fui, estava equivocado do parecer do jurídico. Ok, conselheiro Cleiton. Tu sabe porque estava bem. Ô, Cleiton, deixa eu sugerir uma coisa. 8, 10, 12, 13, 14, 16, deferimento. Razoabilidade, tá ok? Nos demais, e deferimento. Pode repetir, por favor? 8, 10. 8, 10, 12, 13, 14, 16. 13, 14, 16. Então, só o 11 seria em deferimento.
Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok. Eu voto, Diego, eu voto todos pelo indeferimento, exceto o 12. Eu voto pelo deferimento por inconsistência, lá no alto. Só um minuto, por favor. Ok. Você vota todos pelo indeferimento, menos Pelo qual? indeferimento, exceto o 12, devido de consistência no alto, na administração. Exceto o 12. Bom, pelos meus cálculos aqui, o item 8 foi deferido 4-1. Deferido, tá? O item 10 foi deferido 4-1 também. O item 11 foi deferido 3-2. O item 12 deferido 4-1. O item 13 foi deferido 3-2. Não, na verdade, 4-1. 4-1. Deferido 4-1 também. O item 13. O item 14, também 4-1. E por último, o item 16 foi deferido 3-2. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Diego, em resumo, todos deferidos, né? Com diferenciação só de número de votos. Isso, todos deferidos por 4-1, exceto os itens 11 e 16, que foi deferidos 3-2, tá? Que teve diferença de relato de Cleanto também e teve diferença de voto do presidente Zé Roberto. Bom, passamos agora para o item 9, que a empresa pediu para destacar, que é a não realização de horários. Zé Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, operador. Bom, senhores, no item 9 tem uma situação, a gente pediu para separar porque é uma situação específica de um veículo da linha 104. Essa linha, quando foi sair, o veículo, quando foi sair da garagem, apresentou problema na PEV. E essa linha 104, todos conhecem, é uma linha que tem 100% de sua frota com ar-condicionado e os veículos, eles são adaptados para 2 espaços para cadeirante. Então, não é tão simples substituir essa frota de imediato sem que haja perda de viagem. É um terminal que fica relativamente distante da empresa, já pega um horário ali que já começa um fluxo intenso na Zé Rufino e que com toda a agilidade que foi feita para a correção da PEV, que no teste que o motorista fez para sair, antes de sair da garagem, ele apresentou problema. Normalmente a gente substitui de imediato e não se perde viagem. Normalmente acontece isso. Mas como é um equipamento específico que opera nessa linha, e pelas características da linha, né, os hospitais, a CD, toda aquela região, ela opera com equipamentos com 2 espaços, e aí não deu tempo de fazer essa viagem. O deslocamento não permitiu que a gente conseguisse salvar a viagem. Repito, é um terminal distante, é uma linha com rotação muito curta, então qualquer atraso perde viagem. Foi uma situação muito atípica e incomum, né? E todas as viagens, repito, todas as viagens foram realizadas com exceção dessa viagem especificamente. Então, pelo princípio da razoabilidade, por ter sido uma situação atípica, pelas características da linha, pela característica do equipamento que opera nessa linha, que não é tão simples a sua substituição de imediata,
pela realização de todas as demais viagens, por ter sido uma viagem isolada. Eu peço aos senhores, pelo princípio da razoabilidade, e que atendam o nosso pedido de deferimento desse processo. Obrigado, senhores. Obrigado. Eu passo a palavra a Vitor. Bom, conselheiros, era interessante os senhores abrirem aí o SEI e olharem a defesa em primeira instância. Porque ele junta ordem de serviço, junta quadro de horário, mas no momento diz que o motivo foi equipamento quebrado. Diz que é a questão do parágrafo único. Ah, eu não estou recebendo e não faço. Quer dizer, está ocorrendo o seguinte: as empresas, essa aí especial, alegam uma coisa na defesa, aí aqui na sustentação oral vem com outros, conversa com outros assuntos. Tem que se ater ao que estava lá na defesa em primeira instância, ao que é analisado, né? E mesmo assim seria a mesma coisa de todas as operadoras. Ah, quebrou na garagem, não substituiu, mantida a autuação. De todas as operadoras tem sido assim. Por que para essa operadora seria diferente? Não, há de se ter um critério. Ou se tem um critério ou não. Nós vamos deixar aqui ao Léo para agora fazerem todas as considerações que quiserem. O fato é, identificado na garagem, não houve substituição, viagem não realizada, autuação mantida. É isso. Pela ordem, eu sei que eu estou interferindo no rito que normalmente é adotado, mas é sempre bom lembrar que o conselho, ele é da seara administrativa. Isso aqui não é uma esfera judicial, que seja impossível, por força de preclusão, trazer qualquer outro tema. Ele tem, por obrigação, se pautar pelo princípio da legalidade. Então, se ele vir alguma falha, pode ser trazida aqui, pode ser trazida, inclusive, por um próprio conselheiro ou pela própria DICE, como até já aconteceu. E com isso, alguns autos já foram cancelados. Então, não tem obstáculo de se trazer um fato que aqui mereça ser avaliado. Obrigado a Conselheiros, todos. tanto tem que não é admitida nem juntada de documento na fase de recurso. Isso é uma Então, falha nós do vamos regimento. abrir. Isso é uma falha do Não, regimento. Pode sim ser trazido, não pode ser tem feita é uma falha do diligência. É regimento, uma mas falha do é o regimento. regimento, Mas, né? por princípio que vocês devem se pautar, que está numa Constituição, que é o da legalidade, sim, vocês têm que analisar qualquer motivo, qualquer fato que possa influenciar no julgamento. Não há impedimento, não pode se prender Doutora, a um regimento equivocado. doutora, me perdoe, mas nós temos aqui também que seguir o regimento. Não pode ser o Léo. Vocês Nós temos que precisam aqui seguir a respeitar lei e a Constituição Pela também. ordem, Vamos o lembrar regimento isso. por também, favor. viu? O regimento, Moderar, doutora, por favor. senão vira uma zona. Ok, ok. É algum conselheiro que quer se posicionar? Item 9 da pauta. Então, em votação, item 9, a infração de não realização de horário. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Era a primeira viagem, era Saída de frota. indeferimento. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleanson. Em deferimento, presidente. Ok. Ok, indeferido 5-0. O último item da empresa metropolitana, por faltando, é o item 15, PEV quebrado, o vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Ok, item 15 da pauta com a palavra operadora. Bom, senhores, aí mais um auto, né, relacionado a esse assunto. Tivemos um há pouco. Eu não vou me estender nas colocações, reforço o que eu falei no item da pauta anterior da empresa Caxangá. É uma situação assim que remete muita atenção nossa, enfim, isso já foi bastante discutido. Mais uma vez, não vou me estender. Apenas reforçar que, nesse caso, o veículo não foi recolhido, que o veículo foi consertado, foi orientado a fazer o conserto quando ele terminasse
a operação do dia, isso foi feito. O veículo também ele não é reincidente nesse aspecto, e eu peço aos senhores, pelo princípio da razoabilidade, que defira o nosso pedido. Obrigado. Obrigado à operadora. Eu passo a palavra a Dícia. Não vamos estender, conselheiros, só ratificando o entendimento da DIS. Esta empresa em especial, 2023, teve 78 equipamentos identificados como em mau funcionamento. Em 2024, 778, mais de 100% de problema no equipamento em relação ao anterior. Ou seja, o equipamento não tem tido o devido cuidado da operadora. A média do sistema foi de 5,15 equipamentos com problema, a operadora tem uma média de 5,94% de equipamentos com problema. Então, para os senhores considerarem, e pode colocar em julgamento. Ok. Item 15 da pauta, pede quebrada. Conselheiro Cleiton, eu voto. Deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento. Conselheiro Clemente, seu voto. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Ok, deferido por 3-2. A gente encerra aqui a Metropolitana e Caxangá. Obrigado aos representantes da operadora. Fiquem à vontade para se retirar, se assim Gente, desejar. um bom dia para todo mundo. Às vezes se acalorar um pouco aqui na reunião faz parte. Espero que todos tenham se sentido respeitados, porque vocês sabem o quanto eu admiro e respeito todos vocês, viu? Bom trabalho aí, continuidade aí do trabalho de vocês. Até mais. Bom dia, doutor. Bom dia. Obrigado, gente. Bom Obrigado dia, aí. obrigado. Tenham um bom dia a todos. Obrigado. Bom dia, Oswaldo. Bom, então iremos agora para a transportadora Globo. O item 17 é falta de comunicação visual. Relator José Roberto vota pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Franklin, seu microfone está desligado. Ok, tá ok agora? Ok, obrigado. Beleza. Bom dia a todos. Em relação ao item 17, né, falta de comunicação visual, nós colocamos em nossa defesa a questão do erro de enquadramento do inciso, né? A gente foi enquadrado no inciso 10, onde não atendeu os padrões, símbolos, indicações, cores, catracas e logotipos determinados e aprovados pelo MTU Recife, no qual a gente tinha um entendimento que deveria ter sido enquadrado no inciso 9, né, utilizar em operação veículo sem as legendas obrigatórias. Aí no parecer do DICE, né, ele informa um entendimento antigo, né, que já teve da comissão, né, de utilizar esse enquadramento para a questão de placas de atendimento, e o outro inciso é uma questão de letreiros luminosos ou letreiros de pano, né? De fato, a gente não tinha conhecimento desse entendimento, até porque a gente não tem multas dessa natureza, a gente de placa de atendimento. Tivemos, inclusive, 2 multas no mesmo dia, uma está sendo julgada hoje, a outra deve vir posteriormente, né? A gente não tinha conhecimento desse entendimento, por esse motivo a gente colocou essa questão do erro do enquadramento no inciso, né? Porque a gente não tem na nossa natureza esse tipo de autuação. Como também a questão da autuação, ela se deu no caso do Apolo, que é justamente o atendimento à Prefeitura do Recife. Então, assim, comprova que a empresa ela não fez de má fé, nenhum motorista fez de má fé em não querer atender, fazer esse atendimento da Prefeitura do Recife. Tanto é que a autuação foi no atendimento. Aí, por esse motivo, a gente também perde a questão da razoabilidade para o cancelamento desse auto. Obrigado à operadora. Eu passo a palavra a Dícia. Ok, conselheiros, esse caso é igual ao do certificado de vistoria, né? Tem que ter uma placa indicativa de atendimento
à prefeitura, nesses casos das viagens. Chegou reclamações através do 0800, que alguns veículos não estavam portando essa placa quando do atendimento, dificultando o usuário saber se é aquele veículo ou não que vai realizar o atendimento. Foi o que gerou a fiscalização. Ao fazer a fiscalização, foi constatado que, de fato, alguns veículos não estavam portando essa placa indicando o atendimento. Então, foi lavrado o competente auto. A autuação não é por não realizar o atendimento, a autuação é a falta de comunicação visual. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. É isso. Ô, Fábio, Diga. acontece muito naquela Pataco Norte, esse negócio de atendimento. A pergunta que eu quero te falar é a seguinte: vai na OSO para a operadora, essa situação de que tem que ter a placa de atendimento. E a outra pergunta essa linha certamente não é nova, né? Ou seja, a, a operadora deixou a entender para a gente, pelo menos para mim, que nunca tinha colocado a placa de atendimento, porque não pensava a operadora que era obrigatório ou não, né? Ficou uma coisa muito estranha. Então, tu tem como esclarecer se vai na OSO a questão da A OSO placa? tem a obrigação da placa, mas a operadora não fez, a operadora faz o atendimento. Ela não está questionando, não. A única questionamento é que ela não tenha conhecimento do correto enquadramento de qual Não, e é seria a colocado, infração. só para responder, é colocada a placa em todos os veículos, todos os atendimentos. De fato, nesse caso, aconteceu essa falha. E é uma falha que não é costumeira da empresa, tanto é que a gente não tem autuação dessa natureza, né? Aí, só para deixar bem claro que a gente coloca a placa em todos os atendimentos que são sinalizados. Inclusive fez o atendimento, né? Assim, não foi de má fé da empresa. Esclarecido, Cleiton? Está esclarecido. Ok. Item 17 da pauta em votação. Falta de comunicação visual. Conselheiro Cleante, seu voto. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu vou pelo princípio da razoabilidade da questão da empresa, que nunca aconteceu essa situação com a empresa, com essa empresa, né? Eu vou pelo princípio da razoabilidade, eu vou pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Acompanho o voto e as colocações de Cleiton. Deferimento. Ok. Conselheiro Cleante está na sala, amigo. Ele deve ter ido para Acho que ele deve Não, estar não. na consulta, Não, presidente. ele tá na consulta. Quando iniciou esse processo, sabe dizer se ele estava na sala, amigo? Não, não, ele, pelo menos eu não reparei se ele estava Até o acompanhando. 16 ele estava na sala, presidente. Ele teve a discussão com a representante da ME. Eu acho que ele estava no Ele entrou na 16. sala agora, no julgamento da Globo. Ok, Diego, suspende esse. Vamos ver se ele volta. Passa para o 18, por Ok. favor. O item 18 é parar fora da parada sem motivo justificado. Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra ao operador. Está aqui nesse processo tanto o 18 quanto o 19, né? Que é o mesmo motivo, os dois. Apesar do 18 ter sido indeferido por Cleito Leal e o 19 ter o deferimento de Inaldo, né? É aquele caso de veículo parado, né? A gente recebeu autuação do veículo parado na rua Gomes Pacheco, né? É bem claro no auto o local da lavratura, questão da rua Gomes Pacheco. E a gente, na juntada de documento, a gente coloca lá o replay do veículo, né? De entrada na rua e saída na rua. Ele entra na rua Gomes Pacheco naquele horário e sai da rua do Gomes Pacheco no segundo horário, né? No item 18, a gente passou 2 minutos nesse trecho e no item 19, 44 segundos nessa rua Gomes Pacheco. Na defesa, na resposta da Alice, ele coloca o tempo, né? Que a gente fica no trecho.
Ele não coloca o tempo que a gente fica na rua Gomes Pacheco. Aí ele coloca um tempo que a gente fica no trecho, que é um trecho na qual a gente tem a Avenida Norte, a gente tem a Rua Guadalupe, a Rua Gomes Pacheco e a Rua Marquês do Paraná. São 4 vias, que é onde tem um raio, uma circunferência de um raio no GPS, né, para demarcar aquele trecho, onde também consta um semáforo, tem um trânsito local, tem todo o aparato da operação naquele trecho. O tempo que é colocado pela DIS, né, é o tempo que está naquele trecho, de entrada no raio e saída do raio dessas 4 vias que eu mencionei. E no auto de infração é colocado a questão da rua Gomes Pacheco, bem claro lá no local da irregularidade. E a gente coloca na nossa defesa o tempo que o veículo permaneceu parado nessa via, totalmente discrepante do que está no auto de infração. Aí, por esse motivo, eu peço o cancelamento do auto. Bom, conselheiros, é aquela questão da briga Globo, Cidade do Recife, Consórcio Recife, nesse trecho da Avenida Norte, quando os carros entram ali para Gomes Pacheco, ficam lá parados, fazendo briguinha de combeiro para pegar mais passageiros. Isso já foi discutido na reunião de fevereiro da Globo, já foi discutido na reunião de março as autuações do Consórcio Recife, foram todos eles mantidos, então não há nenhuma coisa indicativa contra a manutenção da autuação. Teve uma situação entre as duas empresas durante um determinado período e foram lavrados, foi informado as operadoras, foi determinado que isso não ocorresse e as operadoras vinham descumprindo. Então, foi devidamente autuado, foram devidamente julgados aqui nessa comissão e foram devidamente mantidos, que é o que eu espero dessas duas autuações. É isso. Ô, Fábio, a questão do anexo da empresa, eu também recebi esse anexo, que ele fala aí desse tempo, né, de 2 minutos. Ah, existe uma forma por parte do CTM de descredibilizar, né, acho que é esse anexo, essa defesa da empresa. Para não parecer técnico, conselheiro. Isso que ele fez foi Elson, que é muito criterioso nessas questões. Pegou o replay, pegou o dado de tempo de viagem do veículo durante a operação do dia, está aí no parecer técnico os 2 replays mostrando a hora de entrada na rua, a hora de saída da rua. Então, está tudo bem documentado, essa questão dessa intercorrência entre as duas operadoras. Então, nós entendemos pela manutenção dos autos. Mais alguma posição de algum conselheiro? Não, porque Então, eu tô observando aqui o replay, que o Fábio falou aí, eu estou observando aqui o replay, né? E ele, de certa forma, ele fala realmente, né, que no trecho, aqui, diferentemente da afirmado, se eu colocar aqui o que o Fábio fala, que a Adice fala, diferentemente da afirmado pela operadora, no caso concreto, o veículo entrou na rua às 7h28, tá certo? E só chegou na Avenida Norte às 7h33. Ou seja, a gente veja o percurso que. Aí, vamos lá, aguardando a determinação do funcionário da operadora para seguir em um trecho de 200 metros, sem trânsito. Isso foi identificado pelo agente presente no local e corroborando pelo relatório GPS, considerando inclusive as variações de posicionamento. Mas pela posição que a Adice coloca, ela coloca um ponto de replay antes de entrar na rua. Rua Marquês de Paraná, se eu não me engano. Aí pega a rua Doutor Joaquim Arruda Falcão, e depois saindo pela outra rua. Veja, 5 minutos o trecho.
É uma coisa meio que, de certa forma, subjetiva, né? Porque não dá a entender a culpabilidade total da empresa nessa situação. Diferentemente do que eu recebia muito, Fábio, da questão lá que você fala, que a gente tem aqui a situação, a guerra das combis, que eu falo Foi guerra a das mesma combis, situação, conselheiro. é É a aquela mesma situação. situação de o veículo ficar parado no local. Aqui está falando em questão de trecho, pelo que eu estou entendendo. Uma coisa é o fiscal estar olhando o ônibus, me corrija se eu estiver errado. Uma coisa é se o fiscal estiver olhando o ônibus parado ali, os passageiros pé da vida, né? E o motorista está ali. E teve situações que você até, não é você, né? O relatório da DIS até relata que tem, às vezes, um fiscal da empresa que ele mesmo diz, então fica aí esperando, e o motorista fica lá esperando. Então, nessa situação, não estou conseguindo ver só a questão de que o motorista ficou parado, mas apenas a questão do trecho, tá certo? É mais ou menos por aí que fica uma situação assim. A fé de ofício do fiscal, né? A colocação de vocês do trecho, mas é uma coisa muito sugestiva, porque trânsito é complicado e a gente sabe que é um trecho que você já, normalmente você percorre, vou dar um exemplo, que é uma questão de sinais para você cruzar a Avenida Norte, você pode cruzar isso aí em 2, 3 minutos, tranquilo, tá? Aí fala que foi questão de 5 minutos. Então, eu tenho uma diferença aí de 3 minutos de um parâmetro normal, do ciclo que vocês fizeram aí, do raio que vocês fizeram, né? Que seria um trajeto normal sem trânsito, mais os 2 minutos que vocês alegam, que foi a questão dos 5 minutos. É mais ou menos por aí. Presidente, votei, viu? Ô, Cleandro, a gente está no processo de número 18, ok? Ok. Tinha um conselheiro Cleiton que estava se posicionando. Mais algum posicionamento de algum conselheiro? 18 e 19, tá presente. Diego, por favor, só me diga qual é o motivo desses dois autos. 18 e A 19 motivação. é parar e permanecer parado fora da plataforma sem motivo justificado. Ok, então em votação, item 18 e 19 da pauta. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento. Conselheiro Cleito, seu voto. Eu vou com os relatores, tá? Eu vou manter o meu e vou com o relator de Júnior, tá? De Júnior Bocão. Conselheiro Cleanto, seu voto. Voto pelo indeferimento, presidente. Ok, eu voto pelo vereador Júnior, seu voto. Deferimento de ambos. Ok, eu voto pelo indeferimento. E todos os dois. Aliás, o item 18 indeferido, 3-2. E o item 19 foi deferido, 3-2. Aí ficou faltando o item 17, né? O voto do Cleão. No item 17, por favor, me pontua de novo qual é a motivação do Falta de 17. comunicação visual. Isso aí eu voto pelo deferimento. Deferimento, né? Deferimento, Ok, eu voto pelo indeferimento. Nesse 17 você já tem sido relator. Aí já estava pelo indeferimento. Então ficou deferido 4-1. Bom, então finalizamos a transportadora Globo. Obrigado, Franklin, pela presença. Bom dia. Passamos agora para Borborema. O representante hoje vai ser Magela, não é? Está escutando, Magela? Bom dia a todos. Opa, bom dia. Processo número 20. Certo, vai querer destacar esse, né? Porque os três, o 20, 21 e 22, são de não realização de horário. Eu gostaria que fosse votado em separado. Magela, só um minutinho. Diego, só um minutinho. Presidente, eu e Guilherme vamos ter que sair aqui da sala, porque já estourou aqui o tempo da gente ficar aqui na sala, já tem gente aqui na porta. A gente vai ter que sair daqui da sala, viu? Ele mesmo na dúvida lá, da questão toda. Ok, Jorge. Só um minuto. Diego vai conduzir. Indeferido.
Eu vou ficar aqui, que eu estou em outra sala. Item 20 da pauta, com a palavra a operadora. Bom, o item 20, a notificação, na descrição dela, ela é taxativa. A operadora não realizou o horário de 15h30, sem motivo justificado. Bom, observa-se que, na verdade, o horário foi realizado. A notificação poderia ter sido feita de outra natureza. O horário que estava previsto de 15h30 foi realizado às 15h47, por motivo justificado, que foi um atraso do operador. O operador alegou a questão de congestionamento no trecho de deslocamento. Como a referida linha tinha um intervalo de 30 minutos, o horário de 15h30, o horário posterior, seria às 16 horas. Com a chegada do operador, a empresa optou em realizar o horário com o atraso. Bom, o regulamento é claro. O atraso ele é permitido na ordem de 50%. E 50% seria às 15h30, 15h45. Ele fez às 15h47. Bom, entre realizar e não realizar, nós realizamos o atraso para não ter um prejuízo maior para o usuário. No julgamento da defesa, a DECI ela foi sucinta. Ela indeferiu, alegando que não havia nenhuma prova de congestionamento alegado pelo operador no percurso. É difícil a gente alegar a questão do deslocamento da residência do funcionário para o terminal. E também que não havia nenhum registro na RDO. Bom, a RDO é utilizada quando você justifica a não realização do horário. E a questão aqui, o horário foi realizado. Foi realizado com atraso devidamente justificado por uma ação alheia ao controle da empresa. Foi o atraso do operador. Bom, considerando que houve um prejuízo menor para o usuário entre realizar e não realizar, e também a questão da lavratura, a lavratura deveria ter sido horário realizado com atraso, e não realização do horário. O horário foi, sim, realizado. Essa é a razoabilidade e a acessibilidade de todos da mesa. Obrigado, operador. Eu passo a palavra a Dícia. Bom, conselheiros, o caso é simples. Rendição, o cara chega para fazer a viagem às 15h47, né? A empresa permite fazer, porque vai entrar no índice de cumprimento de viagem dela, não é pensando em usuário e nada, não. Tudo é índice agora. Hoje em dia, tudo é índice. Vai entrar lá no índice de cumprimento de viagem, fiz a viagem. Só que o regulamento é bem claro. Primeiro, o regulamento não permite atraso. O regulamento define atrasos. Você não pode fazer viagem com atraso. Se você fizer viagem com atraso, pode ser 1, 2, 3 minutos, vai ser penalizado. Aí o que diz o inciso 2 do artigo 11? Atraso de horário, a partir do veículo após o horário pré-estabelecido, não podendo ser superior a 10 minutos, quando o intervalo variar entre 20 e 59 minutos. Intervalo de meia hora, 17 minutos, ultrapassou os 10 minutos previstos no regulamento para ser considerado atraso. Entra no quê? Omissão de viagem. A realização ou não, o regulamento é claro, é a realização ou não da viagem após os limites estabelecidos no inciso 2 deste artigo. Sendo assim, o fiscal está corretíssimo, seguiu a letra, o regulamento, e a viagem não pode ser considerada como realizada, sendo devidamente autuada, e o auto deve ser mantido. É isso.
Obrigado a Dice. Item 20 da pauta, não realização de horário é infração. Conselheiro Cleito, seu voto. Razoabilidade, deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Razoabilidade, deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Vereador Júnior, seu voto. Está na Acho que sala, caiu Diego, vereador. a ligação Acho que dele. caiu. Caiu a conexão dele. Ok. Passa para o próximo, Diego. Suspende esse, passa para o próximo. Ok, o próximo também não realização de horário. O relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Bom, o processo, a notificação se deu pela não realização de horário das 19h55. Esse auto ele foi extraído no dia 8 de setembro de 24. Eu queria até me avorar aqui em algumas argumentações anteriores da empresa metropolitana em Caxungá. A Borborema, ela assumiu no mês de agosto, de maneira repentina, né, colocada pelo órgão gestor, em um período de 30 dias, nós tivemos que fazer a expansão de 19 linhas e 62 veículos. Nessa periodicidade de um mês, porque a finalização do processo se deu no dia 31 de agosto, tivemos que contratar 168 motoristas. Nem tempo de capacitação e treinamento tivemos. E a partir de setembro, nós passamos a operar com uma frota de 393 veículos, quase 950 operadores. Então, neste dia, num domingo, de 19h55, nós fomos notificados por uma falta de operador. De fato, o motorista escalado na linha faltou, nós justificamos em tempo hábil na RDO, colocamos a matrícula do operador e, logo a seguir, a DCI alegou que não apresentamos o documento comprobatório. Então, de posse do julgamento da DCI, nós complementamos aí para todos os conselheiros no recurso, anexamos a ficha funcional, a escala, a falta e a punição administrativa que ele recebeu. Então, nós pedimos uma razoabilidade com relação a isso, porque, de fato, a gente estava num período de operação de guerra, de fato, para tentar cumprir o que foi estabelecido a partir de 31 de agosto. A questão de pessoal ainda continuou crítica. Se rolou até o mês de dezembro, quando a empresa conseguiu normalizar essa questão de operação. Não foi falta de operador, aliás, não foi falta de inclusão na escala. Foi um operador oriundo da Veracruz que simplesmente faltou e foi punido administrativamente. Pedimos, portanto, uma razoabilidade com relação a isso e um período de transição que nós estávamos passando. Pedimos que optem pelo deferimento. Ok. Obrigado, operadora. Eu passo a palavra a Dice. Bom, mesmo caso das outras operadoras. Nós seguimos o mesmo critério, não temos critérios separados por operadora, não. Apresentou toda a documentação, é sugerido o cancelamento. Não apresentou, é sugerida a manutenção. No caso, não apresentou. Essa documentação que ele apresenta agora em segunda instância é inválida. Não existe pelo regulamento. A hora de apresentar toda a sua documentação é na defesa em primeira instância, não após a decisão. Então, os documentos são inválidos e o auto deve ser mantido. É isso.
Obrigado, Adice. Item 21 da pauta, não realização de horário à infração. Conselheiro Cleide, seu voto. Indeferimento. São várias viagens, né? Indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleante, seu voto. Indeferimento. Indeferido 5-0. A gente retorna para o item 20. Isso, retorna para o item 20. Colher o voto do vereador Júnior. Isso. Vereador, seu voto, item 20 é da pauta. Zé, qual foi o horário dessa viagem, sabe, Zé? Fábio, esse item 20 foi entrar de frota? Não, conselheiro, não é entrada de frota, não. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. O item 20 fica deferido por 3-2. Item 22, também não realização de horário. Cleiton Leal votou pelo indeferimento. A palavra operadora. Bom, esse auto de infração ele foi tirado em função da não realização de um horário das 5 horas. A nível só de justificativa, tá certo? De fato, essa linha que é TI Barro Prazeres, ela vinha sendo operacionalizada desde a época que recebemos da Vera Cruz uma ordem de serviço e o veículo ele iniciava a operação no UTI de Prazeres. Como a garagem da Vera Cruz era próxima ao terminal de Prazeres, o veículo saía da unidade da Vera Cruz, iniciava em Prazeres para ir para o Barro. No momento da transição, em função do volume de linhas, esse quadro de horário foi passado despercebido pelo órgão gestor e por a gente também. E a nossa unidade de garagem que opera essa linha hoje é a garagem da Borborema do Curado. Então, os veículos tinham saída de garagem do Curado, vinham direto, expresso, para Prazeres, pela 101, passavam no Barro, vinham para TI Prazeres para iniciar a viagem de volta. Então, o que é que estava ocorrendo a nível de ordem de serviço? Os horários, de fato, a nível de programação do Grande Recife também, estavam entrando com atrasos. Então, esse auto, que foi no dia 21 de outubro, nos fez perceber, juntamente com o setor de programação do Grande Recife, que ele precisava ser refeito. A ordem de serviço ela não estava com uma falha que deveria ter sido ajustada para dar uma condição operacional da pontualidade. Então, esse é o motivo, de fato, da não realização desse horário. Foi a entrada de frota com atraso, em função de atender primeiramente o terminal de Prazeres, para depois seguir para o Barro. É isso que eu queria justificar para todos vocês, a nível de aditivo, além do que a empresa já argumentou na defesa e no recurso. Obrigado à operadora. Eu passo a palavra ao representante da DICE. Ok, conselheiro, o caso é simples. A alocação do veículo é a critério da empresa, de onde ele vai sair, se vai sair do Curado, se vai sair na garagem de Boa Viagem. É um problema da empresa, não é problema do usuário.
O fato é, o carro é para sair de 4h15 lá de Prazeres, para realizar 5h05 no Barro. O cara sai de Prazeres às 4h48. Como é que vai realizar a viagem de 5h05 no Barro? Nunca, né? Um terminal já complicado no Barro, no início de operação, os usuários esperando o veículo, imagina a situação. Então, é uma situação clara. Erro de gestão da operadora e o auto deve ser mantido. É isso. Ok, obrigado, Adice. Item 22 da pauta, infração não realização de horário. Conselheiro Cleanto, seu voto. Indeferimento, presidente. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Vereador Júnior, seu voto. Qual é o item, Zé, por favor? Caiu aqui de novo, tá caindo só. 22 da pauta, não realização de horário. Deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Ok, indeferido 4-1. Então, já os últimos itens da pauta são os dois de pé quebrada. A gente pode analisá-los juntos. Você quer fazer individual? E separado, por favor. Ok, item 23 da pauta, pé quebrada. O vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra a operadora. Bom, o veículo foi notificado às 13h27, no horário fora pico. O PEV com travamento e recolhimento imediato determinado pelo órgão. Nós elaboramos a defesa, mostramos que o veículo, de fato, estava com a PEV com esse defeito. Ao ser recolhido, foi observado uma questão de sujeira na plataforma. O veículo foi devidamente limpo, a plataforma Tudo certinho, tá precisando de alguma coisa? Estou só na reunião aqui, viu? Tá certo. Pessoal, tem microfone aberto. Desligou, pode continuar. Bom, o veículo foi limpo, a plataforma, a esteira dela foi limpa, lubrificado, e documentamos ao Grande Recife, comunicamos a correção do veículo. Uma coisa que deve ser levada em consideração é que o veículo foi substituído em tempo hábil, tá certo? Sem prejuízo nenhum à operação da linha e nem aos horários, até porque foi no horário fora pico. A DECI alegou que o veículo seria reincidente por apresentar o defeito em 3 ocasiões. Bom, o que é que foi verificado? Uma ocasião foi em fevereiro de 24, a outra em março, e em outubro, 25 de outubro de 24. E essa ocorrência se deu em janeiro de 25. Essa linha também, como o conselheiro Cleiton colocou, ela operava no TI do Barro Prazeres, uma linha de demanda muito alta. E a plataforma, o embarque nas integrações, vem se dando pela plataforma central, a porta central, via plataforma. Então, os veículos eles não foram projetados e dimensionados para a carga de demanda que está havendo. E o defeito foi claro e apresentado a divisão de vistoria, que tinha sido varrição, sujeira e lubrificação. A correção foi simplesmente essa. Então, o fato de ter sido no fora pico, a empresa ter feito a correção e substituído o veículo em tempo hábil, pedimos pela razoabilidade e o voto de vocês pelo deferimento. Obrigado, operadora. Passa a palavra a Dice. Bom, não vamos estender, conselheiros. PEV
Apenas mostramos aí no parecer técnico que há uma reincidência, não digo reincidência, mas que há uma constância de problemas no equipamento desse veículo, mas os senhores já têm suas diretrizes quanto a essa questão, então pode ser colocado em julgamento. Ok. Então, item 23 da pauta é a infração PEV quebrada. Conselheiro Cleito, seu voto. Reincidência, indeferimento. Conselheiro Cleante, seu voto. Indeferimento, presidente. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Indeferido 4-1. O item 24 é PEV quebrada. Cleanto Costa votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Processo 24, é isso? Exato. Isso, exatamente. Bom, a notificação é sobre PEV com alerta luminoso inoperante. Preliminarmente, eu gostaria de argumentar que esse veículo não é reincidente. A notificação se deu às 15h26, com o recolhimento do veículo, simplesmente por alerta luminoso. O veículo estava em perfeito funcionamento, não havia impedimento algum de conceder acessibilidade ao cadeirante, e o veículo simplesmente foi recolhido e substituído em tempo hábil, não havendo nenhum prejuízo a nível de descumprimento de viagem. A empresa tomou todas as diligências nesse sentido e, acima de tudo, o carro não era reincidente, mas o alerta luminoso, a nosso ver, ele não é um motivo para que seja retirado o veículo de circulação. Inclusive, recentemente, no dia 13 de fevereiro, houve uma reunião dentro do Grande Recife, promovido pela DECI, pela Gerência de Fiscalização, e esse tema foi tratado, junto com todas as operadoras. E a própria Gerência de Fiscalização, ela teve uma sensibilidade de, até então, não é? Ela assumiu um compromisso de transformar o alerta luminoso, desde que a PEV não tenha nenhum defeito em seu funcionamento, que seja mantido em operação, colocado no código 1, onde a empresa, ao recolher o veículo à noite, corrige o alerta luminoso. No entanto, estamos diante de um auto, além da notificação, o veículo foi recolhido. Mas, reiteramos novamente, estava em pleno funcionamento e foi substituído em tempo hábil. Pedimos pela razoabilidade e pelo deferimento desse auto. Obrigado. Passo a palavra ao representante da DIS. Bom, sem comentários, conselheiros. Está tudo no parecer técnico, realmente não era reincidente, mas como eu já disse aos senhores, é a posição da fiscalização e da DIS. Se houver problemas no equipamento, o carro, se for problema de segurança, o carro será autuado e o veículo recolhido. Então, mas os senhores ficam a critério dos senhores. Pode colocar em julgamento. Obrigado, Adice. Item 24 da pauta, infração PEV quebrada. Conselheiro Cleito, seu voto. Deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Ok, deferido por 3-2. A gente finaliza assim por hoje.
e bom dia a todos. Bom dia a todos, pessoal. Até a Antes de próxima mais reunião. nada, Bandeira, eu quero Próxima desejar a você reunião. boa recuperação, viu? Melhora, viu, filho? Obrigado, Boa amigo. recuperação Obrigado. também. Melhoras, Um Bandeira. abraço. Um Um abraço a abraço. todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Próxima Bom dia a reunião todos. só Bom dia a quarta-feira, todos. tá, gente? Obrigado, Próxima até mais. quarta. Bom dia.